Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui com o Matheus, que é contador e também proprietário do escritório contábil Ricas. O Matheus vai estar contando para a gente um pouquinho a respeito de toda a sua trajetória e dando algumas dicas também de como se tornar aí um contador de sucesso, né, Matheus? Matheus, para começar, como que você escolheu o curso de Ciências Contábeis? O que te levou a escolher esse curso? Então, eu entrei no escritório de contabilidade sendo office boy. E aí a gente fazia orçamentos, contábeis, essas coisas, então o começo foi bem ali. Eu comecei a perceber que era legal, eu mexia com nota fiscal e eu mexia com levar documento nos clientes. Eu comecei a despertar ali um desejo ali, uma vontade de conhecer, saber como funcionava, você controlar a empresa, né? O que é esse negócio de controlar a empresa? Então, me despertou ali um adolescente ali, sabe, deu um clique assim, e eu achei, e cada dia que ia passando, eu achava que essa era uma área muito promissora. Eu fui me identificando. Sim. Matheus, para abrir a sua empresa, né, atualmente o senhor é proprietário aqui da Ricas Escritório Contábil, quais foram os desafios que o senhor enfrentou aí nessa trajetória? Assim como todas as áreas, né, quando você se forma, eu terminei a faculdade, depois fui dar aula e depois eu fui trabalhar em contabilidade de outros escritórios, depois eu fiz outra faculdade, de administração também, e sempre no desejo, no interesse, na ideia de pensar um dia em empreender e abrir alguma coisa para mim. Porque trabalhando para os outros é bom de experiência. Tem que ser de trampolim. Vocês que são alunos, né? Você tem que pensar assim: eu vou trabalhar para alguém para eu me qualificar, para eu aprender, para eu dominar, experiência, ter propriedade. Mas a partir do momento que eu já consigo reunir algumas características ali, o que eu indico é você tente abrir a sua. E aí, né, a Gislaine, que é minha esposa, que é sócia também, aí eu tinha essa ideia. Eu falei assim: agora chegou o momento que eu já dou aula bastante tempo, eu já fiz a faculdade bastante tempo, já fiz algumas especializações, né? Uma bagagem. Já trabalhei em outros escritórios, né? Já tenho um pouco de conhecimento, então vamos empreender. Aí deu conta aqui, né? Analisamos o ponto, que era bem interessante, mercado de par, e aí fomos angariar os primeiros clientes, aquele serviço de formiguinha, você vai, conversa com um amigo, conversa com outro, oferece o serviço. E vai. Aí hoje nós já estamos quase 10 anos mexendo com isso e deu super certo. Qual a sua característica assim como um líder? O que você procura fazer para melhorar assim na sua empresa? A nossa área, a gente precisa muito de atualizações. Você tem que estar o tempo todo atualizado. Porque o tempo todo a legislação vai mudando, as coisas vão mudando. Agora mesmo a gente está diante dessa sistemática tributária que vai mudar tudo, né? Essa redução de tributos e tal. Então, o profissional da nossa área, o profissional contábil, ele não pode achar que ele já aprendeu e está ali e você não precisa mais se atualizar. Não, o tempo todo. Você tem que ter uma boa consultoria. Então, nós assinamos uma consultoria online, ela tem aqui no Brasil. Então, você tem que ter suporte, porque todos os dias tem uma demanda diferente. Todos os dias os nossos clientes pedem uma coisa que você nunca imaginou que aquilo existisse. Então, você tem que estar... E aí, o que a gente procura, né, pelo seu característico de líder? Você tem que passar isso para o seu pessoal, para o seu time, para a sua equipe, e você também. Então, essa ânsia, essa vontade de estar ali, né, focado em melhorar cada dia, focado em resultados, vem de encontro com a nossa área. Então, o líder aqui, ele tem que estar pensando no foco, tem que pensar no foco e pensar no resultado. E você vê nas grandes, né, empresas do mundo aí, resultado, foco, trabalho, resultado, foco. Você pode ser bom, mas se você, sabe, tipo assim, tem aquele ditado, você cavar bem no lugar errado ou cavou errado. Então você tem que reunir as qualificações, mas saber para onde está indo o mercado. Porque você trabalha na área contábil, todos os dias as demandas são assim, problemas, situações, resolução de conflitos. Então, o líder hoje em dia, não só na nossa área, ele tem que ter
esse temperamento, essa característica, essa capacidade de resolução de conflito. Então, o emocional de hoje em dia, dos profissionais, tem que estar muito bem alinhado. Tá? Então, se você trabalhar fazendo a mesma coisa que todo mundo faz, você vai ter resultados iguais. Quando você quer resultados diferentes, você tem que fazer se doar um pouquinho mais. Seja você sendo funcionário, ou seja sendo um gestor, um líder, né, um empresário, você tem que estar sempre pensando nessa situação. Você tem que estar de olho na sua melhora contínua. Então, uma dica do líder é foco e estudo. Então, essa seria a nossa próxima pergunta, né? Qual dica ele poderia dar pra gente aí? Então, seria foco. Você não pode parar. Sim. Porque a água parada, se você optar em parar, você vai ser engolido. Porque a estagnação na nossa área, ele vai afundar você, ela vai você para baixo. Então, tem aquele ditado que marcar uma forma bom camarão, né? Então, quanto mais está turbulento, né? Entre o governo e sai do governo, muda a legislação e tal, isso vai aprimorando você. E sempre quando você for para o seu próprio escritório, você tem que pensar no seguinte: o seu cliente, ele não tem que saber a parte técnica. Quem tem que dominar isso é você. E você tem que pegar isso, transformar as informações técnicas em soluções para ele. Aqui a gente vende informação e solução. Porque todas as coisas que nós fazemos, uma pessoa bem, assim, com vontade, tem muita coisa na internet que ele consegue sozinho. Mas quando ele vê que você tem propriedade, que você está pegando na mão dele, transformando o problema dele numa situação que aí você vai longe. Você tem que vender soluções, não vender problemas. Então, pegando esse gancho da área das vendas, você entra numa loja e você está com uma situação lá. E o cara conseguiu fazer a leitura, né? O vendedor conseguiu fazer a leitura do que você pretende e ele vende enquanto com a sua necessidade, nossa, cai como uma luva. E aqui também, trabalhando com informações, com área financeira, com empresas, o cliente vende o problema e você não aumenta o problema dele. Você diminui o problema dele. Você fala assim, fique tranquilo, vamos fazer isso por causa dessa situação, você está com esse problema, a gente vai fazer isso. Todas as vezes que você vender soluções, se esse for o seu propósito, você vai longe. Não tem fim. E outro detalhe também, que você escolheu a área, fez administração e fez contábeis, né? Essa área ela é muito promissora para alunos, porque você vai ver que ela gera uma receita recorrente. Então, o que é uma receita recorrente? Todos os meses vai entrar dinheiro no seu escritório. Entende? Diferentemente, se você abre uma área, sei lá, uma mecânica, um dentista, um advogado, uma loja, eu entro na sua loja e compro lá uma roupa. Quando eu vou voltar lá novamente? Será que eu vou voltar todos os meses? É difícil. Já se você fechar com o cliente, fechou um honorário com aquele cliente seu, no outro mês ele está lá de novo, porque o dinheiro vai entrar no outro mês novamente. Com certeza. Com certeza. Então, são poucas as áreas que têm receitas recorrentes. E nós, graças a Deus, nós estamos em uma que sim, tem receita recorrente. Então, essas são as dicas que eu dou para vocês. Isso. Matheus, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar fazendo essa entrevista conosco, tá? Sucesso sempre, tá bom? E muito obrigada. Obrigado,